Esse é um episódio mais do que especial. Eu bati um papo com Rodolfo Pamplona Filho. Rodolfo é juiz do trabalho, ele é o juiz titular da 32ª Vara do Trabalho de Salvador, é professor do curso de graduação em Direito na UFBA, também professor do programa de pós-graduação em Direito, professor no mestrado e no doutorado em Direito da UFBA, além de ser professor na Faculdade Baiana de Direito, de ser professor na Unifax, ser professor do Centro de Estudos Renato Saraiva, do CERS, além de uma série de outros lugares em que ele dá aula na graduação, na pós-graduação, que mandar para ele, ele mata no peito e chuta pro gol. Rodolfo já tem 79 livros publicados, tem mais 3 aí, né, em vias de publicação e mais um bocado aí na ideia, em processo de desenvolvimento. Então ele é um fenômeno aí de produtividade, além, evidentemente, dos livros, né, tantos artigos e outros textos publicados. Rodolfo é poeta, né? Rodolfo é cantor da banda Crooners in Concert, né? Rodolfo é um multitalentoso, profissional e pessoa, uma das pessoas mais humildes que eu conheço. Eu, quando mandei uma mensagem para ele perguntando se seria possível, de repente, quem sabe um dia, ele me concedeu entrevista para o canal, ele respondeu dizendo: segunda, 13h, tá bom? E, bom, a gente se encontrou e bateu esse papo. A gente conversa basicamente sobre a infância, a adolescência. A ideia é Rodolfo explicar nas próprias palavras dele, num papo descontraído, sem aquela firula toda, muito comum aí do da nossa área jurídica, né? Quais foram as decisões que ele tomou, qual foi o caminho que ele trilhou para chegar onde está hoje. E a ideia, a grande finalidade é que você perceba que todos passam por dificuldades, todos têm que construir a sua própria história, e assim como Rodolfo obteve e tem obtido grande sucesso nessa jornada, você também pode construir o seu caminho, você também pode ser extremamente bem-sucedido ou bem-sucedida na sua jornada. Hoje não precisa pegar papel e caneta não, mas não abra mão da sua xícara de café não. Venha comigo. Olá, eu estou aqui com Rodolfo Pamplona, a grande figura aí um dos maiores nomes do direito brasileiro, autor aí de muitas dezenas de livros e professor aí dos mais conhecidos e reconhecidos do Brasil. Queria dar as boas-vindas. Muito obrigado pela entrevista, por disponibilizar seu tempo para conversar aqui com a gente. Para mim é um prazer enorme. Eu já sou seguidor do canal aí do Direito Levado a Sério, do Rodrigo, me inscrevi logo que soube. Tenho uma admiração profunda por Rodrigo, como foi meu aluno no mestrado da UFBA, excelente aluno. Foi na seleção primeiro colocado. Eu o conheci no dia do seu exame oral para a seleção. Eu fiquei muito impressionado. Tive a oportunidade de tê-lo como aluno. Depois tive a honra de atuar na sua banca como avaliador interno, de trocar minhas impressões do meu jeito irreverente de ser, ainda na fase da construção. Depois não sei se ele vai contar esses bastidores ou conta depois, E tive sempre essa profunda admiração. Depois, ainda mais que ele também tem o talento musical, a gente já fez música junto, já gravamos algumas coisas, e participar. Estava brincando aqui, ainda não sei, quando entrar no ar ele já vai ter decidido o nome desse programa, Mas a gente fica dizendo, até o papeando com o Pamplona, no mínimo, resenhando com o Rodrigo. Muito bem. Me diga aí, assim, um pouquinho de sua infância, Suas primeiras memórias de infância. Digamos assim, eu já tenho tempo bastante para, às vezes, as pessoas ficarem assim: você vai dizer sua idade? Talvez. Eu nasci em 72, e eu passei a infância aqui em Salvador. Meu pai era catarinense, nasceu em 1924, saiu de Santa Catarina na Segunda Guerra, em 42, foi tentar sorte, foi para o Rio de Janeiro, foi para São Paulo, emigrou para os Estados Unidos, rodou o mundo, Era uma figura muito rara. E nos anos 60, na época do golpe militar, ele veio para a Bahia para passar 6 meses e ficou aqui 40 anos até falecer.
né? Ele casou com uma baiana, né? Uma professora, né, de ensino fundamental, né, de Jacobina. Na verdade, eu nasci em Saúde, mas na época Saúde era distrito de Jacobina. Então eu dizia que era Jacobina, né, porque minha mãe, eu nasci. Né? Eu nasci e aí eu passei a infância como um menino de Salvador, né? Um soteropolitano. Né? Cresci ali no bairro de Ondina e passei a minha vida toda como infância na Bahia. Bacana. Você tem irmão? Irmã? Eu tenho na verdade, com minha mãe, eu tenho um irmão, se chama Luiz Ricardo. Né? Eu sou uma novela mexicana, sou Rodolfo Mário, né? Eu não uso Mário, Rodolfo Mário Luiz Ricardo. Né? Mas Ricardo, meu irmão, emigrou para os Estados Unidos desde 2000, mora lá. Né? As diferenças de idade é 1 ano e 9 meses, mas a gente fica brincando dizendo que com o falecimento do meu pai, eu assumi a paternidade do meu irmão. Né? E, recentemente, né, eu descobri um irmão do primeiro casamento do meu pai. Meu pai era um homem muito rigoroso, muito firme, muito duro, às vezes conservador demais em alguns aspectos, e ele foi casado, formal, não é nada de uma relação paralela, sem nenhum problema com isso, mas ele foi casado, mas ele brigou com a primeira esposa e com o filho, né, que eu só vim a conhecer há poucos anos, né, porque tem um livro da árvore genealógica da família, e aí minha filha dizendo, olha, pai, você sabe que você tem um irmão? Eu digo, tenho, eu sei, filha, mas meu pai nunca quis que eu conhecesse, nunca deu certo, então nunca... pai, eu quero que você conheça. Aí, por força de pedido da minha filha, né, eu conheci esse irmão que é 20 anos mais velho do que eu. Né, e agora é impressionante a força da genética. Doido de pedra igual a mim, igual ao meu irmão, mas é uma figura rara, assim, sabe? Um cara, assim, ele já está aposentado, assim, mas é um cara inteligentíssimo, formado em Direito, Psicologia, ele tem 4 cursos superiores, é uma figura rara, é uma figura rara. Então o negócio é de família. É um negócio, mas o cara muito doido, é uma figura, chama Luiz Augusto, um beijo para você, irmão, se você estiver vendo esse vídeo. Bacana. Seu irmão atua em que área? Bem, o Luiz Augusto, ele se aposentou, né? Ele era servidor do INSS, servidor do nível médio do INSS, ele não quis advogar ou atuar, agora está curtindo a vida. E o que está, né, nos Estados Unidos? E o que está no meu irmão, aí é uma das coisas que me dá mais lugar de fala na condição de juiz do trabalho. Né? Meu irmão, na Bahia, fez 4 cursos diferentes de administração, não se formou em nenhum. E foi tentar a sorte nos Estados Unidos. E trabalhou fez trabalho braçal mesmo, trabalhou como motorista, entregador de pizza, limpador de banheiro, instalador de carpete, fez tudo. Hoje ele trabalha com Uber, basicamente, né? E legal. Trabalhou como guia turístico, trabalhou como... se vira. O que importa para mim é o orgulho que eu tenho do meu irmão. Isso me dá um lugar de fala diferenciado na condição de juiz de trabalho, também de professor de direito de trabalho. Por quê? Para a valorização de todas as formas de trabalho. Meu irmão é um trabalhador braçal com muito orgulho, e eu tenho muito orgulho dele. Né? Por quê? Porque ele poderia descampar por uma atividade ilícita, por algo assim, e não. Há nesse ponto um limite ético que ele não ultrapassou, e eu tenho muita felicidade por isso. Que bom, bacana. Fala aí de sua adolescência. Você estudou onde? Eu estudei no Vieira, né? Vieira. Eu estudei no Vieira também. Eu sou um pouco mais velho, né? Então, assim, o jovem é um pouquinho mais de tempo. O jovem mais velho. Né? Eu quero morrer bem jovem, né? Eu quero ficar envelhecendo, eu quero ser jovem aos 90 anos. Né? Mas eu fui do Vieira, né? De 79 a 90. Né? Eu fiz a época de alfabetização. Fiz a alfabetização no Vieira, fui até o 3º ano. Eu tive uma rápida passagem, um episódio que é só em outra história para contar, pelo Colégio Militar. Estudei incríveis 2 semanas no Colégio Militar, em 88, né? Mas voltei para o Vieira. Né? Mas é engraçado, que eu fiz amigos. Eu sou um cara assim, faço amizade. Então, em 2 semanas eu fiz amigos, só meus amigos a vida toda. Viraram meus colegas da UFMA, inclusive, professores da UFMA, né? André Batista Neves e Durval Carneiro Neto, foram meus colegas do Colégio Militar, e nas 2 semanas são meus amigos até hoje. O que você foi fazer no Colégio Militar? Isso era uma característica de meu pai, algo muito, talvez até muito íntimo, mas vamos falar uma coisa assim, né? A diferença de idade de meu pai para mim era 48 anos, né? Então, eu meu irmão 50. E ele achava que ia morrer, porque tradicionalmente, na história familiar, os homens da minha família morrem muito cedo, né? Não passavam muito mais do que 50 anos. E ele tinha aquele medo que eu morrer. Nós vivíamos ainda na época
vivemos muito o golpe militar, né? E estávamos lá em 88, 87, já na reabertura democrática, já no período democrático, embora ainda sem eleição, a eleição só vai acontecer presidente em 89, né? Mas meu pai tinha muito medo, né, de que ele morresse e ficasse desamparado. E da formação dele, como conservador, ele dizia, não, filho, eu acho que você tem que ter uma estrutura militar, porque se eu morrer, né, você vai estar respaldado por isso, né? E eu sempre fui um bom menino, eu sempre fui um menino obediente, um menino que o estudioso, o que cumpria as ordens, o que não dava trabalho. E aí o velho dizia, Pedro, eu preciso ser lá. E eu não tinha a menor vocação para militar, eu sou muito informal, eu sou muito da arte, da acessibilidade, né? Mas ele queria, eu fui. Aí eu passei a primeira semana e aí não me estava sentindo bem. Na segunda semana coincidiu com a primeira semana de aula do Vieira. E no Vieira, na minha época, o dia de sexta-feira de tarde, os cursos do segundo grau eram de tarde, acho que passaram para amanhã, anos depois, mas tinha o dia do ex-aluno. E aí eu fui lá no dia do ex-aluno, mas eu fui no dia do ex-aluno diferente. Eu botei, tinha uniforme do Vieira, eu fui de uniforme. Na sexta-feira, e assisti a aula. Quando cheguei em casa, eu chorei. Mas chorei. De minha mãe chegar e dizer assim, foi filho, fiquei feliz. E aí, ela conversou com meu pai e dia seguinte fomos jantar com o Padre Gui, que era o diretor. O diretor, me lembro de Padre Gui. E na segunda-feira eu estava matriculado no Antônio Vieira. Legal. Para quem não é de Salvador, não conhece, o Colégio Antônio Vieira é um colégio jesuíta, dos mais tradicionais aqui de Salvador, né? Ele tem centenário já, mais de 100 anos. E bastante tradicional. Está perto disso. Ele é do início do século XX mesmo. Né? E uma das coisas mais sensacionais do Vieira, né, era que era um colégio jesuíta, um colégio com formação religiosa, mas um colégio que sempre deu vazão à parte artística. Verdade. Sempre tinha uma preocupação humanística, e isso era muito a minha cara. Então, quando você se agrega a uma estrutura pedagógica que você acredita e que aquilo te complementa, você quer buscar novos horizontes. Né? Então, os horizontes ali, abertos para ali, eram os que eu sonhava para a minha vida. Então, eu tive um período de quase ruptura, mas que voltou ao estado anterior. Legal. Toquei muito ali naquele auditório, no intervalo. Na época a gente tinha o telheiro, né? Depois o telheiro, hoje parece que as coisas estão mudadas lá, mas no telheiro fazia, então quando tinha mostra de som, festival de música, né? Muitas da minha parte poética, às vezes, foi desenvolvida na época do Vieira e que anos depois, com a vida do direito, eu acabei deixando um pouco de lado, nunca morta, mas apenas adormecida, que eu voltei nos últimos anos. Sim, e aí o direito entrou como em sua vida? Porque, pelo que eu entendi, você não é de uma família de juristas. Não sou de família de juristas. Né? Meu pai tem uma história muito interessante, né? Foi uma pessoa muito importante na minha vida. E meu pai não tinha 8ª série. Né? Ele tinha um curso técnico, né, que ele fez de administração, um curso técnico, para se virar, né, e conseguia, sempre foi muito safo. Né? Ele não tinha uma formação humanística, acadêmica, mas ele falava 5 idiomas. Mas que aprendeu na marra. Ele era analfabeto nos 5. Mas ele falava alemão, inglês, italiano, espanhol. Na marra. E era uma figura muito rara, muito inteligente, né? E com todas umas características conservadoras, mas muito inteligente. E nos anos 70, né, ele quis estimular, por motivos familiares, um primo meu que virou uma referência mais velho, né? É o Pedro, até hoje já está aposentado lá em São Paulo, não, em Santa Catarina. Trouxe para a Bahia, para o Pedro estudar direito. Ele disse, você vai estudar, mas vai aprender a trabalhar. Botou para ele para ser chapa de caminhão, alugou meu pai era de uma transportadora, arranjou um quartinho ali lá no 2 de julho, né? E o Pedro ficou louco aqui na Bahia, imagina. O Pedro, um homem de 1,95 m, louro, cabelo enorme, assim, um cara meio hippie, bonitão, né? Mas ficou louco aqui, né? Só queria fazer farra. E meu pai disse, não, moleque, você vai trabalhar, vai estudar. E aí matriculou naquele antigo curso Águia, que tinha ali na pedágio do Cachorro Quente, né? Sim. E meu pai disse, olha, você vai estudar e eu vou estudar junto com você. Aí matriculou o Pedro e meu pai
no cursinho. E meu pai se virou naquela época, era Madureza, né? Ele completou o segundo grau, a oitava série, o segundo grau em tempo recorde, e no final do ano fizeram vestibular para Direito. O Pedro e meu pai. O Pedro não passou, e meu pai passou. Passou também. Aí meu pai se formou na faculdade que hoje eu ensino, a Faculdade de Direito da UFBA, em 1980. Meu pai, em 80, meu pai tinha, né, 56 anos. Né? Eu fui para a formatura de meu pai. Legal. E meu pai era advogado, inscrito na ordem, mas não era alguém de uma cultura jurídica, até porque não teve tempo. Ele fez isso trabalhando e sem a perspectiva de concurso. Não, ele queria a realização pessoal de fazer um curso. Às vezes, muitos dos nossos alunos, às vezes, e isso a gente, como professor, a gente precisa ter a sensibilidade de fazer esses diagnósticos. Às vezes nós temos alunos, eles estão focados para ir para a atividade acadêmica, ir para a atividade profissional stricto sensu, na atividade fim, ser juiz, promotor, advogado, e há outros que queriam realizar o sonho do título superior, realizar o sonho de se tornar bacharel em Direito, e, eventualmente, claro, ser advogado, coisa do tipo, né? Mas fizeram. E meu pai era assim. Então ele era muito safo, era muito inteligente, falava muito bem, né? Cantava, era assim, mas dentro do estilo dele. Então ele fez isso. Então o que aconteceu? Ele formou-se em Direito em 80, foi para a formatura, e aquela coisa de fazer direito, fazer direito. Eu já não tinha realizado um sonho dele que era ser militar. Na época de fazer faculdade, na hora de fazer o vestibular, né? Eu não sabia o que eu ia fazer. Eu era o melhor aluno de matemática e de física, né? No vestibular da UFBA, eu fui a maior nota do vestibular da UFBA em física, não foi porque eu engenharia, foi minha. Mas, na época, a gente não era como hoje, SISU, que tem que fazer depois, não. Tinha que fazer. E foi meio automático. Meu pai me inscreveu no vestibular. O cúmulo da rebeldia, para mim, foi colocar como segunda opção economia em vez de processamento de dados. Mas eu acabei indo para o direito, foi natural nesse ponto. Na época que meu pai estava na faculdade, minha mãe ainda trabalhava, né? E às vezes não tinha babá no sábado. E aí que meu pai levava. Eu lembro, fazendo uma homenagem aqui, eu lembro de assistir aula de Thomas Bacelar sábado de manhã com meu pai. Claro que eu tinha 5, 6 anos de idade, eu ficava desenhando. Mas como eu sempre tive uma memória muito acima da média, eu não esqueço da vivência. Isso foi algo assim muito importante. Então, anos depois, me tornar aluno da faculdade, onde meu pai me levava pequeno, onde meu pai se formou, e depois, né, me tornar professor, e depois levar o meu filho. Né? Eu me lembro, uma das coisas mais legais quando eu assumi na UFBA, meu filho era pequenininho, o Rodolfinho, hoje é um homenzinho, né? Mas ele era pequenininho. Eu soltava Rodolfinho ali naqueles corredores, ele saía correndo, aí as minhas alunas, meus orientantes queriam pegar ele dava nó e todo mundo saía. Eu me lembro do professor Fernando Santana se acabando de rir, porque o menino corria para tudo quanto é canto daquelas rampas, né? E aí, eu acabo, e você foi meu aluno, eu sempre acreditei em essências, né? Então, eu acho que a gente pode ensinar direito sem ser chato, sem fazer pose, sabe? A gente que gostava do metal dos anos 70, 80, não tinha nos anos 80 a figura do poser, que era o cara que fazia pose. Às vezes o poser é apenas uma versão metal dos bacharéis em direito. É verdade. Porque os caras precisam fazer uma pose terrível para dizer alguma coisa que às vezes é óbvia. Né? E aí é algo que, para mim, é uma realização, ter ido para o direito, um lugar que meu pai se formou, um lugar que eu estou, um lugar que meus filhos frequentam, eles não querem ir para o direito e eu preciso respeitar as vontades deles, mas é muito legal, sabe? É muito compensador, reconfortante, né? Eu ter escolhido uma carreira que eu não tinha certeza se era o que eu queria, mas que o destino conspirou para que eu fizesse. Bacana. E aí você concluiu o curso? Eu fiz algumas maluquices, não é mesmo? Eu fiz... Jamais imaginaria isso. Eu logo, e aí aquela coisa dos traumas, né? Meu pai me preparando para a morte dele desde que eu tinha 5 anos de idade. Eu entrei na faculdade no vestibular 90 para 91. Eu me lembro que o primeiro dia de aula meu foi dia 1º de abril de 91. E assistindo a aula, e tivemos nessa época a maior greve, até aquele momento, da história da UFBA. E logo depois, nesse período, meu pai teve um infarto.
e ficou no hospital. E eu fiquei achando aquela coisa que eu estava sendo preparado desde pequeno. Poxa, agora vai ser... E aí surgiu um concurso para servidor da Justiça do Trabalho, de nível médio. Eu, com tudo aquilo, sendo um bom menino, de greve, o que é que eu fiz? Eu li a CLT toda, sabia a CLT quase toda de cor, do lado da cama de meu pai no hospital. E eu estudei, feito um louco. A minha prova foi no final de semana, em novembro. E a greve acabou na segunda-feira, depois da prova. Eu passei em primeiro lugar no concurso. Legal. Aí eu fui servidor da Justiça do Trabalho, né? Com 19 anos. Eu ainda sou da vigência do Código Civil de 16, então eu fui emancipado. Eu tive aquela hipótese de emancipação legal que a gente ensina na sala de aula. Por quê? Porque eu ingressei no serviço público com 19 anos. Né? A maioridade na época era 21. Né? Então, aí eu me tornei emancipado legalmente e comecei a trabalhar. E me apaixonei por isso aqui. Né? Me apaixonei pelo Justiça do Trabalho, me apaixonei pela efetividade, pela celeridade. Né? Claro que em todo lugar tem gente mal amada, em todo lugar tem gente difícil de lidar, mas quando nós comparamos, às vezes, com outros ramos do Poder Judiciário e verificamos a ideia de buscar essência, isso que sempre é muito importante para mim, eu me senti à vontade aqui. E disse, olha, eu vou querer aqui, vou querer ser juiz de trabalho, vou querer realizar esse meu sonho. E aí o que acontece? Aí começa a maluquice. Eu disse, eu quero ser juiz de trabalho. E eu comecei a estudar loucamente. Trabalhando 8 horas por dia aqui, eu pegava 8 matérias na faculdade. Então eu me formei em menos de 4 anos. Eu tive minha primeira aula, eu fui claro em 8 semestres, mas eu não esqueço das datas, essa memória estranha minha é complicada. Meu primeiro dia de aula, 1º de abril de 91. Minha colação de grau, 4 de fevereiro de 95. Cronologicamente, menos de 4 anos. E trabalhando, e ajudando os pais, e fazendo a coisa, querendo realizar um sonho. E, não sei, aí eu posso dizer nesse ponto, foi uma coisa assim, meio estranha, porque eu me formei em 4 de fevereiro, virei juiz em 10 de julho. Mesmo ano? Mesmo ano. 5 meses e 6 dias. Que legal. Eu tinha 23 anos, né? É verdade. Aí depois veio mestrado, doutorado. Aí eu engatei, na verdade, também foi uma das coisas mais loucas da minha vida, né? No grau de loucura. Né? Eu me formei e fui fazer seleção para o mestrado. Porque, na verdade, eu fiz a seleção para o mestrado antes de me formar, no final, por volta de novembro. Né? Fui aprovado, aí engatei o mestrado com a formatura e porque eu não esperava que ia ter concurso. Então eu estava querendo realizar um outro sonho, que era ser professor. Só que aconteceu. Olha que loucura. Eu me inscrevi para o mestrado em novembro. Fiz a seleção, passei. Só que aí em dezembro, para janeiro, abriu a inscrição para o juiz. Último dia para se inscrever, junto da minha colação de grau. Aí eu colei grau e me inscrevi no concurso. Naquela época não tinha o interstício 3 anos, que é só da emenda 45, que é de 2004. Então, eu estou falando aqui no começo de 95. Então, eu ao mesmo tempo fui fazer mestrado e ao mesmo tempo estava fazendo concurso para juiz. E quando você faz concurso para juiz na minha época, né, era o Terra e Tour. Você escrevia para o país todo, mas o primeiro lugar que eu me inscrevi foi na Bahia. E eu me inscrevi no país todo. Eu fiz concursos em vários cantos do país, mas o concurso aqui andou rápido. E eu passei aqui. Passou lá. Aí eu larguei os outros todos. Mas é importante até para você que está estudando, você que está pensando, está fazendo concurso, a gente, já passagem de cara. Não, eu passei de cara no concurso do TRT da Bahia. Mas eu perdi alguns concursos também, porque eu estava fazendo tudo ao mesmo tempo. Às vezes não dá, às vezes você tem um insucesso, né? Tem uma derrota e você quer desistir de tudo. Não, cara, não. Às vezes as coisas vêm rápido, às vezes as coisas demoram. Tudo vem no tempo. Assim, para quem conhece Rodolfo, né, mais de perto, assim, uma das coisas que mais impressionam é Rodolfo é um poço de criatividade, né, e a produtividade desse cara. Como é um dia assim típico? Você acorda que horas? Normalmente? 5 horas. 5 da manhã. E aí você faz o quê? Você toma banho? Normalmente eu levanto, como alguma coisa e vou fazer boxe. Vai fazer boxe? Boxe, 7 horas.
E aí eu me arrumo, e aí ou levo os filhos na escola, ou levo os velhos antes, depende do horário, né? E, no caso, sem levar os filhos na escola, eu faço o box, tomo banho, com mais alguma coisinha, e sigo para fazer audiência. A pauta aqui começa às 9 da manhã. Quem quiser assistir, estiver em Salvador, vai assistir a audiência comigo. A partir de 9 da manhã, faço a pauta toda, termino a pauta, como alguma coisa, né? Às vezes aqui no resto tem que sempre cuidar agora, né? A gente passa uma certa idade, a gente precisa comer alguma coisinha mais leve. E depois aí vou dar aula, né? Por exemplo, estou dando aula hoje na UFBA, segundas e terças pela tarde, né? E na Unifap, sexta pela manhã, né? Na pós da Baiana, que aí eu só coordeno, eu dou aula quando na cidade, né? E temos um número de aulas que tem que dar. Aí na sexta de noite, sábado de manhã. E estou sempre produzindo, sabe? Eu não consigo, essa coisa de vir a vida a passeio não é minha cara. Eu vim para produzir. Então, todo o tempo eu estou focado em alguma coisa. Nesse momento que a gente está gravando, não sei quando vai entrar no ar, né? Acabou de sair meu livro número 79, né? Mas tem mais 2 que estão para sair, né? 80 e 81, né? E tenho mais 3 que eu estou escrevendo. Então aí vai ser 84. 81 livros. Provavelmente, né? Perspectiva de 84. Ele publica mais livros do que eu publico postagem no Instagram. Né? Quer dizer, além disso tudo... Tem artigo, tem produção, tem música, tem poema. Tem o poeta, né? Tem o poeta. E o crooner, o cantor. Crooner, o cantor, né? A questão do crooner foi uma coisa muito engraçada nessas coisas da vida, ou dramática, não sei. Meu pai faleceu em 2002, 3 de maio de 2002. Né? E meu irmão emigrou desde 2000, então eu virei arrimo de família da minha mãe, né? Que aí estava tomando conta da minha mãe. E aí o que aconteceu em 2012, né? Minha mãe entrou numa espiral assim, descendente, ela já tinha tido um infarto anteriormente, e aí ela foi engatando em 4 anos mais 3 infartos, 4 ao todo, né? Ou teve que fazer uma traqueostomia, né? Era em função de uma traqueomalácia, ela não conseguia respirar, e aí, em função disso, ela também teve, no final, já uma confusão mental, início de Alzheimer, né? Então, foi um período muito complicado. Eu era juiz da primeira vara do trabalho de Salvador, né? E eu praticamente saía da audiência da pela tarde, na época, fazia, aqui na 32 Faz pela manhã, e eu saía para chorar. Ia lá na casa dela para tomar conta, fazer, tinha que manter uma estrutura, né? E eu comecei não vou dizer a pirar, porque pirar é uma palavra muito forte, né? Surtar é mais forte ainda. Mas eu não entrei em depressão, mas eu vivia triste, sem me sentir feliz. E isso foi complicado. Refletiu, eu sempre tive meus processos todos em dia, absolutamente em dia, eu comecei a acumular, já não conseguia julgar os processos. E é complicado, porque ninguém quer saber como está a sua vida pessoal. E aí as pessoas te aplaudem nos triunfos, né? Mas quando você abre um flanco, as pessoas caem matando. E eu tinha que não podia deixar flancos abertos. Só que eu estava precisando espairecer. Eu já tinha um boxe, de certa forma, era alguma coisa que fisicamente causava serotonina, essa coisa. Mas eu precisava de alguma coisa. Aí eu encontrei um companheiro de música da época do Vieira, dos festivais, ele era do Sartre, era do Vieira, né? Mas que era professor também. E foi uma ideia de fazer, a minha voz diferenciada, ele queria fazer um projeto de Elvis, e o projeto de Elvis descambou para um projeto de jazz, e ele já tinha outros músicos, a gente agregou, virou algo muito particular. Então as pessoas, os meus detratores, eles dizem que eu fiquei maluco e resolvi cantar. E eu costumo dizer que, na verdade, eu resolvi cantar para não ficar maluco. Entende? Então, foi algo que surgiu. Obviamente, eu faço absolutamente de graça. Toda vez que ele toca em algum lugar, eu exijo um contrato por escrito, dizendo, olha, eu não quero receber nada. Entende? Eu estou vindo para cantar somente. Os meninos recebam o cachê dele, o couvert. Eu não quero. Eu vim aqui pelo prazer de fazer arte. Né? E é algo que me deu uma renovada do ponto de vista emocional, do ponto de vista para aguentar isso. Até o falecimento de minha mãe. Que aí eu consegui administrar sem ficar louco. E com o falecimento de minha mãe e aí a superação do luto, o luto é um processo complicado, aí eu entrei no modo foco total novamente. Então hoje
eu costumo dizer, eu faço uma vez por mês, né, você acompanha no Instagram, uma vez por mês eu faço propositalmente, eu chamo de postagem ostentação. É minha prestação de contas à comunidade, até para poder fazer tudo que eu faço. Eu não estou em dia, estou zerado. Em dia é se o processo estiver comigo até 60 dias. Eu estou julgando os processos do dia. Hoje eu vou julgar os processos concluídos hoje. Né? Por quê? Porque eu não posso abrir flanco. Entende? E não foi fácil. Não foi fácil. Fazendo tudo o que eu faço, mesmo que eu não fizesse nada, continuaria. Não seria difícil. Verdade. Mas eu não posso, nesse ponto, fazer diferente, né? Porque é algo que é uma frase comum e eu repito com frequência, você vai ter vida, a palavra ensina e o exemplo arrasta. Eu diria mais, o compromisso gera a missão. A minha missão é cumprir a prestação justicional. Muito bem. E aí, assim, para a gente poder encerrar, diga, ó, se uma mensagem que você queira deixar para aquela pessoa que está ali começando o curso de Direito, não sabe muito bem para que isso vai servir, para que lado vai. Olha, é complicado. Às vezes a gente está num começo de vida, ou às vezes até já viveu e resolveu fazer direito agora, a gente não sabe bem o que é que vai fazer, o que é que a gente vai realizar. E eu vou lhe dizer o seguinte, vale a pena. Vale a pena no que você decidir para a sua vida, não precisa ser só direito. Pensando para você que é do direito, eu vou dizer, olha, eu entrei na faculdade sem saber se fazia direito. Eu tive uma professora de matemática no Vieira, né? Pode ter sido até sua professora, né? Uhum. Ela ficou sem falar comigo 2 semanas, quando a pessoa disseram que eu ia fazer direito. Porque eu era aquela coisa, um nerd, um CDF, então dizia lá, Pamplona, você vai fazer engenharia, o quê? Não tinha direito para fazer. E eu não fui fazer engenharia, não fui fazer processamento, fui fazer direito. E me lembro, nessa questão, a gente precisa descobrir o que a gente é, o que a gente quer. E eu lembro que no 3º ano do Vieira, na aula de antropologia, o professor fez um trabalho sobre vocação. E eu tinha feito a gincana, estava muito cansado, não sei o que, o pessoal preparou a equipe, então me botou na equipe, eu falei, inventa alguma coisa. E eu era jovem, magrinho, né? Então tirei a camisa, fiquei a peça toda dos meninos na posição do pensador de Rodin, inventando o que ia falar. Então com 18 anos eu escrevi alguma coisa que é a cara da mensagem que eu quero deixar para cada um de vocês. É assim. Um dia eu quis voar, mas eu não tinha asas de voo. Um dia eu quis amar, mas não sabia o que era o amor. Um dia eu quis matar, mas não sabia o que era a dor. Fui forçado e sou forçado a fazer algo que não sei, que não vi, que não há. Uma vocação que não existe e nunca existirá. E quando encontrei minha verdadeira vocação? Encontrei no dia que tive coragem de olhar na grande imensidão do nada, do fundo do espelho. E qual é a minha verdadeira vocação? É uma só. Ser eu mesmo. Sejam vocês mesmos em cada uma das etapas de sua vida. Vocês querem triunfar? Eu não posso lhes prometer o triunfo. Mas o que eu posso lhes prometer é um trabalho bem feito, uma missão cumprida. Para isso, foco, disciplina e estudo. Sempre. É o que eu digo a vocês. Muito obrigado. Eu vou deixar na descrição do vídeo do podcast todos os links aí para as redes de Rodolfo. Claro que você está assistindo Instagram, aí, já segue, Facebook, né? Canal do YouTube, tem um monte de coisa. Tem muita coisa aí para você. Veja o Papeando. O Papeando, o episódio piloto Papeando lá com a professora Fernanda Barreto sobre nome afetivo, ele estava na plateia. Estava na plateia, né? Ele assistiu, ele é testemunha, velho. É isso aí. É verdade. Então eu vou deixar tudo aqui na descrição do episódio. Queria agradecer enormemente pela disponibilidade. Seu cara. Viu? Dizer que estou às ordens aí porque você precisar também. Viu? E para você, meu amigo, minha amiga, eu deixo um forte abraço. Sapere Aude.